Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Talvez você esteja chegando ao fim deste dia com aquela vontade simples de não precisar resolver mais nada. Só sentar um pouco, encostar a cabeça no travesseiro, deixar o telefone de lado, ouvir o barulho da casa diminuindo e pensar: por hoje chega, porque existem dias em que não acontece nenhuma grande tragédia, mas a gente termina cansado do mesmo jeito. Foi uma coisa aqui, outra ali, alguém chamando, uma tarefa aparecendo quando você achava que já tinha terminado, o trânsito demorando mais do que deveria, uma vila, uma ligação, uma preocupação que surgiu no meio da tarde. Talvez você tenha aberto a geladeira pensando no que preparar para o jantar enquanto sua cabeça estava em outro lugar. Talvez tenha conferido 2 vezes se a porta estava trancada, colocado o celular para carregar, e quando finalmente se deitou, percebeu que ainda estava pensando em amanhã. A vida é feita também dessas pequenas coisas, e no meio delas às vezes a gente se esquece de cuidar do coração. Passamos o dia cuidando do horário, da casa, do trabalho, dos filhos, dos compromissos, das contas. Mas quem cuidou de você hoje? Quem percebeu quando você ficou mais quieto? Quem notou aquele instante em que você respirou fundo para não responder de qualquer jeito? Quem viu que você estava preocupado mesmo dizendo que estava tudo bem? Nesta noite o Evangelho nos traz uma resposta muito bonita. Jesus fala justamente de alguém que percebe. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e de 10 a 14, ele fala dos pequenos e depois conta sobre um pastor que possui 100 ovelhas. Uma delas se perde, é apenas uma. Mas para aquele pastor, uma não significa só uma. Ela tem valor, ela faz falta. E talvez seja essa imagem que Deus queira colocar diante do seu coração antes que você durma. Imagine um pastor contando suas ovelhas no fim do dia. 97, 98, 99. Ele poderia pensar que está tudo bem, quase todas estão ali, mas ele conhece as suas ovelhas e percebe imediatamente: está faltando uma. Talvez em algum momento de hoje você tenha se sentido justamente como essa uma. No meio de tanta gente, ninguém percebeu direito o que estava acontecendo dentro de você. Você continuou fazendo o necessário, continuou respondendo, continuou sorrindo quando precisava, mas por dentro estava um pouco longe, um pouco perdido, talvez não longe de casa, mas longe da própria paz. E Jesus nos lembra nesta noite que Deus percebe quando o nosso coração se perde pelo caminho. Ele não diz, depois ele volta, ele procura, ele se aproxima, ele não abandona os pequenos. E pequeno aqui não é alguém sem importância. Pequeno é quem reconhece que precisa de Deus. Por isso, talvez a melhor coisa que você possa fazer agora seja parar de tentar parecer forte diante do Senhor. Você pode simplesmente dizer: Pai, hoje eu preciso que o Senhor cuide de mim. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, a noite chegou. A casa vai ficando quieta e eu também quero aquietar meu coração diante de Ti. Eu não venho trazer uma lista de coisas bonitas, venho trazer o meu dia como ele foi. Obrigado pelo que deu certo, obrigado pelo pão que não faltou, pela água, pela casa, pelo caminho de volta, pelas pessoas que estiveram perto de mim. Mas eu também te entrego aquilo que me cansou, a pequena preocupação que foi crescendo durante o dia, a notícia que eu ainda espero, a conta que precisa fechar, a conversa que preciso ter, a situação dentro da minha família, que não sei como resolver. Entrego também aquilo que ninguém viu, aquele momento em que quase chorei, a irritação que escondi, o medo que não contei, o cansaço que tentei disfarçar. Senhor, se em algum momento deste dia eu me perdi de mim mesmo, vem me buscar. Se minha cabeça está cheia demais, traz silêncio. Se meu coração está pesado, fica perto. Eu não preciso resolver a vida inteira nesta noite. Preciso apenas lembrar que estou nas Tuas mãos. E isso por agora é suficiente. Amém.
Senhor, enquanto esta noite avança, eu quero continuar aqui diante de Ti sem pressa. Talvez eu tenha passado o dia inteiro correndo de uma coisa para outra e só agora esteja percebendo como estou por dentro. Por isso, ajuda-me a não fugir deste momento. Eu Te entrego aquilo que aconteceu desde a hora em que acordei, as pessoas que encontrei, os lugares por onde passei, as respostas que dei, as escolhas que fiz. Também coloco diante de Ti aquelas pequenas situações que parecem sem importância, mas que ficaram guardadas dentro de mim. Talvez uma palavra tenha me incomodado mais do que deveria. Talvez eu tenha esperado uma atitude de alguém que não aconteceu. Talvez tenha chegado em casa trazendo uma irritação que nasceu lá fora e acabei descontando justamente em quem não tinha culpa. Perdoa-me, Senhor. Nem sempre consigo separar o peso que estou carregando das pessoas que caminham comigo. Às vezes estou preocupado com dinheiro e respondo mal dentro de casa. Estou cansado do trabalho e perco a paciência com meus filhos. Estou ferido com uma pessoa e fico distante de outra. São coisas pequenas que vão acontecendo, mas Tu conheces cada uma delas. E hoje eu não quero terminar o dia dizendo apenas: amanhã eu vejo isso. Quero colocar tudo diante de Ti, porque o Evangelho desta noite continua tocando o meu coração. Quando Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos, Ele nos ensina uma maneira diferente de viver. Enquanto eles pensavam em quem seria o maior, Jesus chamava atenção para quem facilmente poderia passar despercebido. E quantas vezes, Senhor, eu também me distraio com aquilo que parece grande e deixo de perceber o que realmente importa. Preocupo-me tanto em resolver problemas que esqueço de escutar alguém. Olho tanto para aquilo que ainda falta que não agradeço pelo que já tenho. Quero que as pessoas entendam o meu lado, mas nem sempre paro para entender o lado delas. Talvez hoje alguém tenha precisado de 5 minutos da minha atenção e eu estava ocupado demais. Talvez uma criança tenha querido me contar alguma coisa e eu respondi olhando para a tela do celular. Talvez meus pais tenham esperado uma ligação. Talvez meu marido, minha esposa, um amigo ou alguém da família tenha percebido meu silêncio e não soube como se aproximar. Senhor, dá-me um coração que saiba perceber, porque o Teu coração percebe. Tu percebes a ovelha que não voltou. Tu percebes quem ficou para trás. Tu percebes quem está calado no canto. Tu percebes até aquele que todo mundo acha que está bem. E nesta noite, eu quero pedir especialmente pelas pessoas que amo. Olha, Senhor, para a minha casa. Talvez cada pessoa aqui esteja carregando alguma coisa diferente. Há preocupações que nem sempre são colocadas à mesa. Há medos que não aparecem durante o jantar. Há lágrimas que só chegam quando a porta do quarto se fecha. Visita cada coração. Olha para aquela mãe que finalmente conseguiu colocar os filhos para dormir e agora permanece acordada, pensando nas despesas da casa, na escola, na saúde, no futuro deles. Olha para aquele pai que chegou cansado, comeu alguma coisa quase em silêncio e agora calcula mentalmente como vai pagar o aluguel, os boletos, o mercado e tudo aquilo que vence nos próximos dias. Dá descanso a esse coração. Olha também para os nossos filhos, Senhor. Os pequenos que dormem tranquilos sem conhecer ainda muitas preocupações da vida. Guarda o sono deles, protege seus caminhos e olha com carinho para os filhos que cresceram, aqueles que já não estão debaixo dos nossos olhos o tempo todo, os que estudam longe, os que trabalham até tarde, os que saíram de casa, os que estão vivendo escolhas que os pais não conseguem controlar. Há mães que nesta noite vão olhar o celular várias vezes esperando uma mensagem. Cheguei. Há pais que não dizem muito, mas só conseguem dormir tranquilos depois de ouvir a chave girando na porta. Tu conheces essa preocupação, Senhor. Vai onde nós não podemos ir. Acompanha nossos filhos nos caminhos que não podemos acompanhar. E se algum deles estiver se sentindo perdido, lembra-nos da ovelha do Evangelho. Não permitas que pensem que estão longe demais para voltar. Procura-os, Senhor. Encontra-os nas dúvidas, nas amizades, nas escolhas, nas noites difíceis
e ensina também a nós a acolher quando eles precisarem voltar, sem humilhar, sem transformar cada erro numa condenação. Dá-nos um pouco do teu jeito de amar, um amor que procura, um amor que espera, um amor que se alegra quando encontra. E nesta noite, antes de pensar no que ainda falta fazer amanhã, eu quero permanecer mais um pouco aqui, porque talvez eu não consiga cuidar de todos que amo, mas posso colocar luz nas tuas mãos, e as tuas mãos chegam onde as minhas não conseguem chegar. Senhor, nesta noite, eu também quero colocar diante de Ti aqueles que não conseguem simplesmente apagar a luz, fechar os olhos e descansar. Há pessoas para quem a noite é longa. Olha para quem está em um quarto de hospital, ouvindo passos no corredor, esperando o horário do próximo remédio, aguardando um exame, uma melhora, uma notícia. Visita quem está enfrentando uma doença dentro de casa. Aquela pessoa que tenta encontrar uma posição na cama porque o corpo dói. Aquela que olha o relógio e percebe que ainda falta muito para amanhecer. Aquela que está cansada não apenas da dor, mas de precisar explicar tantas vezes como está se sentindo. Senhor, aproxima-te dela, que a tua presença seja companhia quando ninguém puder tirar aquela dor. Dá força para atravessar esta noite. E olha também para quem cuida, para o filho que ajuda o pai idoso a se levantar, para a filha que organiza os remédios da mãe antes de dormir, para quem passa a noite perto de uma cama, atento a qualquer movimento, para quem cuida de uma criança doente e já nem sabe quantas vezes acordou, para os médicos, enfermeiros e profissionais que começam mais um plantão enquanto tanta gente se prepara para descansar. Sustenta essas mãos cansadas, dá paciência, dá atenção, dá humanidade. E quando o corpo deles pedir descanso, encontra também uma maneira de cuidar de quem está cuidando. Senhor, há ainda tantas preocupações que entram conosco no quarto. Às vezes colocamos o corpo na cama, mas levamos junto o trabalho inteiro. Ficamos lembrando do que precisa ser entregue, da conversa com o chefe, do cliente que ainda não respondeu, do serviço que diminuiu, da procura por um emprego, da venda que não aconteceu, do dinheiro contado até o fim do mês. Há alguém ouvindo esta oração que talvez tenha feito contas hoje e percebido que não sabe como vai pagar tudo: o aluguel, a luz, os boletos, o remédio, a comida, as necessidades dos filhos. Pai, coloca a tua providência dentro dessas casas, abre caminhos honestos, dá trabalho a quem procura, dá sabedoria a quem precisa tomar decisões. E principalmente nesta hora, não deixes que a preocupação roube todo o descanso. Amanhã haverá coisas para resolver, mas esta noite também precisa ser vivida. Nós não fomos feitos para carregar o amanhã inteiro antes que ele chegue. Talvez seja aqui que a imagem daquela ovelha do Evangelho volte a falar conosco. Quando ela se perde, o pastor vai procurá-la. Ele não fica apenas esperando que ela descubra sozinha o caminho de volta. E quantas vezes, Senhor, nós somos essa ovelha sem perceber. Não estamos perdidos numa estrada, estamos perdidos dentro das preocupações. Andamos em círculos dentro da própria cabeça. Pensamos no mesmo problema 10, 20 vezes, como se pensar mais uma vez fosse finalmente produzir uma solução. E acabamos nos afastando da paz. Por isso vem nos encontrar também aí, no meio dos pensamentos repetidos, no medo do amanhã, na vontade de controlar o que ainda nem aconteceu. Toma pela mão aquela pessoa que está pensando: e se der errado? E se eu não conseguir? E se amanhã vier uma notícia ruim? Senhor, amanhã ainda não chegou. Mas tu já estás lá. Ensina-nos a viver uma noite de cada vez. Agora, com tudo isso colocado diante de Deus, vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir o pão de cada dia, não o pão do mês inteiro, não a solução de todos os anos que ainda virão. O pão de hoje talvez seja essa confiança simples que precisamos reaprender, receber de Ti a força necessária para este momento, e amanhã, quando chegar amanhã, pedir novamente. Por isso eu te agradeço por este dia. Talvez ele não tenha sido como eu gostaria, mas eu cheguei até aqui. Obrigado pela refeição que pude fazer, pelo teto que me abriga nesta noite, por uma conversa que me fez bem, por alguém que lembrou de mim, por uma pequena coisa que me fez sorrir no meio da correria. Obrigado até por aquilo que só mais tarde vou compreender. E agora eu te entrego o que ficou inacabado. Não vou resolver tudo antes de dormir. Não vou encontrar resposta para cada pergunta nesta noite. Algumas coisas precisam esperar. Algumas respostas ainda vão demorar. Alguns caminhos vão aparecer somente depois. Eu aceito isso, Senhor. Recebe aquilo que não consegui terminar. Recebe aquilo que não consegui consertar. Recebe aquilo que ainda não consigo entender. E permite que eu descanse sem culpa. Que a Tua bênção alcance esta casa nesta noite. Abençoa cada quarto. Abençoa quem já dormiu. Abençoa quem ainda está acordado. Abençoa quem está longe e continua presente no nosso coração. Que nenhuma preocupação seja maior do que a certeza de que estamos sob o Teu olhar. E que pouco a pouco nosso coração aprenda esta verdade tão simples do Evangelho. Nenhum de nós passa despercebido diante de Ti. E agora, Senhor, quando esta oração vai chegando aos seus últimos momentos, eu quero diminuir ainda mais o ritmo. O dia já teve barulho suficiente, já houve conversas, cobranças, pensamentos, compromissos, decisões. Agora eu só quero permanecer contigo. Nesta noite, coloco também diante de Ti aqueles que estão se sentindo pequenos demais diante dos próprios problemas. A pessoa que hoje pensou que não conseguiria, quem se sentiu esquecido, quem tentou fazer o bem e não foi reconhecido, quem chegou ao fim do dia perguntando se sua presença ainda faz diferença na vida de alguém. Recorda a esse coração aquilo que Jesus nos mostrou no Evangelho. Para Ti, Senhor, ninguém é pequeno demais para ser visto. Ninguém é apenas um número. Ninguém desaparece no meio da multidão. Se uma ovelha se afasta, o pastor percebe. Se um coração se perde, Tu vais ao encontro dele. Por isso, visita agora aquela pessoa que talvez esteja ouvindo esta oração sozinha. Talvez a casa esteja completamente silenciosa. Talvez ela tenha jantado sozinha, guardado o prato, apagado as luzes e entrado no quarto sem ter conversado de verdade com ninguém durante o dia. Senta-te perto dela, Senhor. Que ela perceba, de alguma maneira simples e profunda, que esta noite não está vazia. Tu estás ali. Olha também para quem chorou escondido hoje, para quem entrou no banheiro só para ninguém perceber os olhos vermelhos, para quem respondeu está tudo bem, porque não queria explicar o que estava acontecendo, para quem segurou muita coisa durante o dia e agora sente o coração cansado. Não precisas de explicações, Senhor, Tu conheces, e porque conheces, sabes exatamente onde tocar. Nesta terça-feira recordamos também Santa Clara de Assis, uma mulher que escolheu colocar sua vida inteira nas mãos de Deus. Por sua intercessão, ensina-nos essa confiança simples. Não queremos controlar tudo, não queremos passar esta noite tentando organizar mentalmente cada detalhe do amanhã. Queremos aprender a dizer: Senhor, eu fiz o que pude hoje, o restante eu entrego a Ti. Que Santa Clara interceda pelas nossas casas, pelas nossas famílias e especialmente por aqueles que precisam reencontrar luz no meio de alguma preocupação. Agora, se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não precisa dizer muitas coisas. Talvez você tenha falado com Deus durante toda esta oração, mas ainda exista algo que não conseguiu colocar em palavras. Uma pessoa, um medo, uma decisão, uma saudade, uma situação que você não sabe como resolver.
Coloque isso diante do Senhor agora. Do seu jeito, você pode simplesmente dizer no silêncio do coração: Jesus, cuida disso para mim. E permaneça alguns instantes assim, sem exigir uma resposta imediata, sem tentar sentir alguma coisa especial. Apenas fique diante de Deus. Talvez o seu coração esteja tranquilo, talvez ainda esteja preocupado. Tudo bem, a oração não significa que todos os problemas desaparecem antes de dormirmos. Significa que já não precisamos carregá-los sozinhos. Senhor Jesus, eu confio em Ti. Se eu me perder, procura-me. Se eu me cansar, sustenta-me. Se amanhã eu tiver medo, lembra-me de que Tu estarás comigo. Se eu voltar a me comparar com os outros, ensina-me novamente a ser pequeno diante de Ti. Eu não preciso ser maior do que ninguém. Preciso apenas permanecer perto de Ti. Agora, Senhor, recebe esta noite. Recebe meu corpo cansado. Recebe minha mente que ainda demora um pouco para desligar. Recebe minha família. Recebe aqueles que amo e que estão longe. Guarda nossas portas, nossos caminhos e nosso descanso. Que o anjo do Senhor permaneça junto daqueles que ainda precisam voltar para casa. Que haja proteção para quem está na estrada. Consolo para quem está sozinho. Força para quem trabalha durante a madrugada. Alívio para quem sente dor e serenidade para quem está preocupado com amanhã. Eu também te agradeço, Senhor. Obrigado porque este dia terminou e eu cheguei até aqui. Obrigado pelas coisas simples que talvez tenham passado despercebidas, pelo café, pelo pão, por uma mensagem inesperada, por uma pequena ajuda, por ter conseguido voltar para casa, por mais uma oportunidade de começar novamente amanhã. Nem tudo foi perfeito, mas Tu estiveste comigo e isso basta para transformar a maneira como termino esse dia. Agora eu descanso. O que não resolvi fica em Tuas mãos. O que não entendi fica em Tuas mãos. As pessoas que não posso proteger o tempo inteiro ficam em Tuas mãos. E o amanhã que ainda nem começou também fica em Tuas mãos. Que esta seja a nossa certeza antes de dormir. Se hoje você se sentiu pequeno, esquecido ou perdido no meio de tantas preocupações, lembre-se de que Deus percebeu você. O pastor conhece você e não desiste de trazer o seu coração novamente para perto. Se quiser, deixe nos comentários uma oração bem simples. Senhor, nesta noite eu me entrego em Tuas mãos. E se você conhece alguém que está terminando este dia cansado ou preocupado, compartilhe esta oração para que essa pessoa também possa descansar na presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus de bondade abençoe você, a sua casa e todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Não leve para o travesseiro aquilo que você já colocou nas mãos de Deus. Durma em paz. O pastor está cuidando de você.